Oi galera, então vai ser mais um vídeo aqui no canal A Roça Venceu. A Roça Venceu. Mas hoje vai ser feito, porque eu não tô me vacilo. Eu tô fora, tô fiase. Aí eu vou ir fazer o vídeo, eu vou ir contando os outros dias, tá? Vamos lá? Uau! Sim, tira o chapéu. Legal! A nossa catedral anglicana é uma catedral, nós temos bispo aqui em Santa Ângela, e também catedral vem do nome da cadeia, que se chama cátedra. Então a gente está no mesmo local da primeira igreja. Então, se a gente for mexer aqui embaixo, a fundação é a mesma, da primeira e da segunda, e agora é a terceira. Então a primeira foi da redução, tinha 80 metros de comprimento, era uma das maiores que a gente sabe até hoje. Essa nossa aqui agora tem 51 metros de comprimento. A primeira ultrapassava, então, essa, aí tem uma rua ali atrás, tem algumas casas, né, lá atrás. Dentro dessas casas foram encontrados vestígios, então, do piso dessa primeira catedral. Uma mistura de pedra, então, e madeira, né? Madeira do cedro, tanto para fogo, né, quanto para os santos barrocos missioneiros. A gente tem uma única peça aqui dentro só, depois vocês vão olhar aqui que é o Cristo Morto nosso, feito em 1730 pelos índios guaranis. A nave central, os dois corredores ou naves laterais, a via sacra nas laterais. Aqui, você não conseguiu chegar agora depois, são os três padres primeiros evangelizadores que trouxeram toda essa edições para cá. Padre Roque Alcedo, Afonso Rodrigues e João Castilhos. A morte dos três padres foi um martírio naquela época. Não morreram de velhice nem de morte natural. Então, eles foram espancados, queimados. O Padre Roque Gonzalez foi queimado, depois espancado, depois cortado no braço, perna, enfim.
por índios que não estavam contentes, como eu falei antes, os jesuítas no meio deles. Interessava se não era um povo, mas era a questão da igreja estar se prometendo. E se a igreja começou com os Guarani, ela podia avançar para outras tribos, e isso dava medo. Então eles atacavam, né? Por isso que morreram os 3 padres. Terminou os 3 padres, pensaram nas outras tribos. Terminou tudo. Só que não aconteceu assim, terminou o primeiro ciclo e voltou o segundo ciclo, quando tudo prosperou, né? E daí os índios se afastaram dos outros, porque viram que não adiantava, né? Que a igreja estava muito poderosa. Então, o padre Roque Gonzalez, ele foi morto, uma machadada, conta a história contada pela igreja. Tudo que a gente fala para vocês está nos livros, né? Ou foi a igreja que deixou na história escrito, e depois os viajantes que foram chegando e encontrando os cenários, né? E aí eles vão contando algumas coisas, né, nas passagens. Mas a maioria das coisas a igreja que diz. Por quê? Porque o índio não sabia escrever nem ler. Se ele vai ter a escola como ele teve nas reduções, ele vai saber contar, e que é a matemática, precisa por causa dos grãos que eles plantam, e para assinar em algum momento os jesuítas em algum acordo que eles fossem fazer. Só que não interessava, né, a nenhum jesuíta que esse índio fosse letrado e soubesse muita coisa. Então, como que ele vai assimilar essa religião? Aí entra os cantos religiosos, as ladainhas, entra o descobrimento dos santos barrocos missioneiros. Então, é por aí que esse índio vai se inteirar dessa nova religião, que ele não conhecia. Ele vai ter o latim, que é uma língua morta, vai ter o espanhol e vai ter o guarani. Essas são as 3 línguas naquele momento das reduções. E aí, então, como se entender, né? Como a igreja vai conseguir passar, né, tudo que a igreja precisa, senão através dos cantos e o santo, que é uma coisa mais palpável. Porque esse índio não tem noção de nada do que esse branco está trazendo para eles, né? É outra realidade, né? Aí tiram ele de lá da realidade deles, trazem para dentro de uma cidade fechados, né? E aí eles vão ser, então, a gente sempre comenta que, pelo que a gente entende, foi feita uma lavagem cerebral. É claro que a igreja não diz isso, né, gente? A igreja diz que foram protegidos, foram acolhidos. A gente não descarta a possibilidade, nós olhando assim pela história, a gente não descarta a possibilidade de que os jesuítas que estavam junto nas reduções, esses pertinho no dia a dia, sim, pegaram amor, gostaram, se sentiram amigos dos índios, né? Esse sim. Mas e a igreja maior que estava por trás do jesuíta que estava dentro da redução? Ela não vai, né, dar ouvido para um padre se ela tem uma congregação inteira, né, para dizer o quanto elas são poderosas. Então, todos esses olhares que a gente tem com relação a essas questões indígenas, como os jesuítas, tem muitas dúvidas, tem muitas incertezas, não temos certezas de muita coisa, né? Então, não se tem como ainda hoje provar tudo isso, principalmente dentro das reduções, o que acontecia, o que não
não acontecia. Então são muitas dúvidas aqui, muito mistério, que a gente sabe que com a igreja sempre tem mistérios envolvidos. Então é uma coisa que a gente ainda precisa prosseguir muito em arqueologia, né, para poder entender todo esse legado deixado e para a gente saber que caminhos vão ser tomados e para que caminhos a gente vai descobrir de tudo isso que aconteceu. Porque tem muita coisa que está muito nebuloso, então a gente só sabe então o que a igreja falou. A gente sabe também que em alguns momentos, dito por padres jesuítas que escreveram livros, como um padre bem importante da nossa Universidade Maior aqui de Porto Alegre, ele tem um volume de 3 livros, o padre Luiz Carlos Echau, jesuíta, e ele conta muita coisa, assim, muitos dados técnicos, muitas certezas, muitas coisas que aconteceram ou não, né? Enfim. Mas ali ele também coloca alguma coisa no sentido de que alguns índios que sabiam escrever teriam escrito bilhetes para, principalmente os índios aqui da Argentina, que são os irmãos mais próximos, que até hoje, onde se visitam, se conversam, se casam entre si, no momento da grande guerra final, ali a gente sabe que ele coloca no livro dele que havia essa passagem, essa coisa de mandar bilhetes para dizer o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá. Mas é o único momento da história que a gente observa isso. Que no total a gente sabe que o que a gente tem para falar e para mostrar é o que a igreja colocava. Para vocês verem como esse índio resistiu, né, o quanto ele precisou ficar dentro dessa igreja, porque ele se sentia protegido e a igreja também protegia. Não que não protegesse, né, mas é aquilo que a gente falou, um número aqui. Os outros lá não, porque tinha que mandar impostos também daqui para lá. Porque aí, de repente, lá no final, as duas potências se uniram e mandaram para os índios daqui. Então, qual é a moral que a gente vê? Quando ele está não. A gente tem a guerra guaranítica do lado de cá. O que aconteceu é que muitos do lado de lá vieram para socorrer os nossos daqui. E aí também morreram nessa batalha. Mas por quê? Porque o português, o que eles queriam era o lado de cá, e não o lado de lá. Porque o português já estava todo aqui dentro, né? Então, puxa para cá, era esse pedaço nosso aqui que ainda estava faltando, vamos dizer assim, estava nada bem. Bom, lá teve depois os espanhóis, a gente sabe, por exemplo, aqui é São Borja. São Borja, toda ela foi colonizada por espanhóis. As outras nossas para cá não. Então os espanhóis ainda colonizaram todo aquele povo lá. Mas aí no tratado, na assinatura, toda a banda oriental do lado de cá ficou sob o jugo da coroa portuguesa. E os outros lá de lá, espanhol. Tanto que Paraguai, né? A língua originaria é tudo Guarani, é tudo Guarani. Essa resistência, então, deles com a igreja, deu vazão a castigos, fugas, mortes, tudo isso durante o período medicinal, porque fugiam, eram caçados, eram trazidos para dentro
no meio da praça, eram castigadas. Havia, São Miguel, por exemplo, havia uma cadeia, entrava uma cadeia, mas por pequenas coisas. Para quê? Para não deixar uma casa de origem humana, né? Que cada um fizesse o que quisesse. Então tinha que ter um suporte. Então a gente observa também que essa igreja também